em que a província de Nampula registra um aumento da demanda devido ao surgimento de grandes consumidores industriais e semi-industriais. Temos a honra de inaugurar esta subestação, infraestrutura que irá contribuir na melhoria de qualidade e disponibilidade de energia elétrica de forma direta, como se disse, em 18 empresas, cerca de 150 mil clientes, aqui só em Namialo. Antes do Namialo está abençoado. Esse problema está a se resolver com muita facilidade, mas também não é só Namialo, está na Caroa, na Cala, Munapo, Ilha de Moçambique, a partir de Munapo, e a província de Cabo Delgado. Esse também vai ser daqui. Filipe Nussi voltou a salientar a importância do aumento da produção e distribuição de energia com qualidade como fator determinante para a industrialização do país. Por conta estão a nascer fábricas e as fábricas não precisam de energia fraca. É responsabilidade isso nós trazermos energia grande como isso. Os nossos amigos japoneses nos ajudaram por saber que temos que trabalhar. Mas se não produzirmos essa energia castanha para podermos elaborar ali, milho para as moageiras, girassol, a terra é rica. Então a energia não é só para iluminar a nossa casa, é para vir produzir, para ganhar dinheiro, porque a EDM não ganha muito dinheiro com a energia que vai à sua casa, porque é pequena demais, e não só. Damos ao preço, muitos discutem, a energia é cara, eu concordo, é cara, não, é muito cara sim, mas há países que não têm esse custo. A energia também tem custos para a sua produção, mas só podemos compensar, poderá se tornar barata a energia, se nós tivermos as tais empresas a produzir. Vocês aqui têm fábrica de bolacha, vocês continuam até agora. Vocês têm aqui de algodão, penso que continuam, óleo, etc. Essas fábricas é que produzem impostos, pagam impostos, então esses que nos ajudam a fazermos mais coisas. A subestação de Namialo foi financiada pelo governo do Japão através de uma doação de 19 milhões de dólares norte-americanos. O objetivo deste projeto para reforço da rede de transmissão de energia no corredor de Nakara é de trazer fiabilidade e redundância no fornecimento de energia para o corredor de Nakara, onde a procura de energia está a aumentar cada vez mais. Este projeto vem ajudar o setor da energia e responder ao grande desafio de aliviar a sobrecarga que a rede está a enfrentar devido ao rápido desenvolvimento da região. Até final deste ano, a Eletricidade de Moçambique deverá assegurar que 34% da população nacional tenha acesso à energia elétrica, sendo que o governo, através do projeto Energia para Todos, assumiu o compromisso de, até 2030, toda a população ter acesso à luz. O ministro do Interior pediu aos muçulmanos em Quilimane para orarem pela paz e fim da instabilidade na província de Cabo Delgado. Basílio Monteiro falava hoje na Zambésia durante as celebrações da passagem do Eid al-Adha. O Eid al-Adha marca o fim da peregrinação a Meca, que tem como ponto culminante o sacrifício de um animal quadrúpede. Por ocasião da festa, o ministro do Interior, Basílio Monteiro, pediu esta segunda-feira, na Mesquita Central, em Quilimane, aos muçulmanos a orarem pela paz e estabilidade na província de Cabo Delgado. A mensagem fundamental que passamos foi de cultura de paz, de concórdia, que cada pessoa invista o seu máximo para preservar a paz, por um lado. Por outro lado, também transmitimos um pedido para que rezassem, para que o nosso processo eleitoral decorresse num ambiente de muita tranquilidade, de muito civismo, livre de quaisquer ofensas, agressões, que seja um momento de festa. Pedimos igualmente que rezem para os nossos irmãos na província de Cabo Delgado, que estão a experimentar momentos difíceis de sua integridade. Então, tudo em volta deste dia tão grande que os nossos irmãos muçulmanos estão a celebrar. E
Inusso Ismael, representante da comunidade muçulmana na Zambésia, defende que o momento deve servir para a reflexão das adversidades que minam o desenvolvimento do país. Pronto, é um ídolo de sacrifício e é o sacrifício que é a mensagem que nós damos para todo o povo moçambicano, em especial aqueles que estão a lutar para a paz, lutar para o equilíbrio regional, que estão a lutar para que haja unidade entre os moçambicanos e tudo isso tem de ser construído com sacrifício, com paciência e realmente a mensagem que nós damos a todo o povo. Só na Mesquita Central de Climane, mais de 1000 muçulmanos participaram das celebrações. Tribunal Sul-Africano marca para 16 e 17 de outubro as audiências sobre a extradição de Manuel Chang. Lembre-se que o tribunal tinha marcado para 13 de agosto a primeira audiência, mas a sessão foi adiada em resposta ao pedido dos advogados sul-africanos contratados pelo governo para defender o envio do antigo ministro das Finanças para Maputo. Seguimos com outras informações. 85 pessoas deram entrada no Hospital Provincial da Matola, vítimas de intoxicação. Trata-se de trabalhadores da empresa Darling, que produz cabelos artificiais. Substância química volátil não identificada originou desmaios, perda de voz, rouquidão e complicações respiratórias a vários trabalhadores da empresa Darling. Sem gravar a entrevista, os trabalhadores denunciam a existência de uma suposta fábrica clandestina que se dedica à produção de plástico, que é usado para embalar os cabelos artificiais. No Hospital Provincial da Matola, várias vítimas do incidente desta segunda-feira deram entrada para atendimento médico. Eu não sei porque desmaiei, nem sei como é que vim parar aqui no hospital. Começamos a passar mal. O que é que houve? Passou mal por quê? Acho que é gás, mas é de uma outra empresa, não dá ali. E quantas pessoas desmaiaram? São muitas. Esta jovem perdeu a voz de tanto tossir depois de inalar a referida substância química. Não estou a conseguir falar. O Serviço de Urgência do Hospital Provincial da Matola confirma a entrada de pacientes vítimas de intoxicação. Dos pacientes que recebemos, 8 foram encaminhadas à maternidade por estarem grávidas e 12 encontram-se na sala de observação sob cuidados médicos e restantes tiveram alta. Dos que estão em observação, estão todos estáveis e terão altas. Não há risco de vida, perda de vida? Não há risco de perda de vida. A Inspeção Provincial do Trabalho já tomou conhecimento do incidente e já destacou equipas para o terreno e salienta que é um caso que precisa de uma investigação multissetorial e profunda. Diligências estão sendo realizadas no sentido de perceber as razões da frequência destes desmaios. Há indicações de que, segundo a própria empresa, o facto se deve à inalação de substâncias que são trazidos pelo ar provenientes de uma empresa vizinha e que tem causado essas situações. Este tipo de situações, de facto, precisam de uma investigação muito mais minuciosa e técnica. Daí que envolveremos e solicitaremos a participação de todas as entidades com competência e conhecimento técnico para fazê-lo. Termos em que também vamos comunicar ao nosso laboratório de saúde ocupacional para também se envolver nesta investigação que nos preocupa. No Parque Industrial de Beliloane não foi permitida a entrada da nossa equipa de reportagem pelos seguranças, que disseram que tinham orientações para impedir a presença da imprensa naquele local. Aliás, na cancela, carros eram sujeitos à revista, alegadamente porque os jornalistas podem entrar disfarçados. Em novembro do ano passado, dezenas de trabalhadores desta empresa também deram entrada em vários hospitais da Matola, vítimas de intoxicação causada pela mesma substância. Uma cidadã morreu esta segunda-feira em Chimoio após ter caído de uma viatura de caixa aberta que fazia parte de um cortejo fúnebre. É uma tragédia que sucedeu outra tragédia.
A vítima, de 24 anos de idade, que em vida respondia pelo nome de Linda Antônio, seguia nesta viatura que integrava um cortejo fúnebre. Segundo testemunhas, chegados na zona do quartel de Chimoio, em direção ao cemitério de Chisui, o lenço que trajava na cabeça voou e, na tentativa de recuperá-lo, descuidou-se e caiu. O que aconteceu realmente fica difícil de saber, porque estávamos numa caminhoneta. Então, quando já estava a contornar o carro, vimos que a pessoa já estava no chão. Saíamos da igreja ali assim, no enterro de uma mãe aí. De repente, quando o carro chega aqui, ela não sei se tinha lenço, aquele lenço tentou voar, ela queria pegar aquele lenço. De repente foi cair e daí... Meu Deus. O caso chocou igualmente o pastor da igreja da vítima, que lamentou o facto da sua morte ter se seguido da outra, também membro da sua congregação. O corpo da vítima foi transportado nesta caminhoneta para a morgue do Hospital Provincial de Chimoio. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Alguns vendedores do mercado grossista do Zimpeto apontam a fraca segurança como um dos fatores que facilita a ação dos malfeitores naquele local. As acusações surgem em reação ao assassinato de 2 vendedores durante o final de semana. Calou-se a voz de uma mãe, irmã e companheira, e ficaram apenas recordações na memória. Os cânticos e abraços de familiares e amigos procuram consolar quem de dia para noite, sem explicação, perdeu seu ente querido e preencher o vazio por si deixado ou pelo menos tentar. Deixou esses filhos, além disso, um dos filhos é doentio. Como que é de ficar? Um abismo que não vale a pena. Por mais que você atira de que ano, nunca vai chegar ao fim. E o abismo é tão profundo que um dos filhos ficou sem palavras. O mesmo não se pode dizer em relação ao Carlos Guam, pai de Roberto, o adolescente assassinado juntamente com Milagrosa. Perdi, não sei, muita coisa que eu perdi. Perdi uma herança, talvez. Não sei se ele ia ficar um presidente, ia ficar o quê, muita coisa, uma herança perdida. Pregava na palavra, ele não era mal dito para mim. Muito dedicado à igreja, Roberto abandonou a escola e porque nem só da palavra viverá o homem, ele queria ser polícia. Ele falava de que queria treinar, queria ficar polícia, queria aumentar estudo, porque eu andava a falar para ele, eu como pai, educando, dizer, vale a pena como não tem emprego, você meter-se nessa coisa. E por ser temente a Deus, o justo é deixar o seu destino nas mãos do Altíssimo, mas os amigos ainda não sabem por onde recomeçar. Não sei se vou conseguir, na verdade, eu viver com isso dentro de mim, que nunca mais hei de ver o meu amigo. Vai ser muito difícil. Isto é obra de Deus. Ninguém discute com Deus. A vida não para. Nós vamos realizar o funeral e vamos caminhar. É verdade que a dor vai continuar. E porque a vida não para, enquanto ora-se e lamenta-se nas famílias enlutadas, o negócio decorre normalmente no mercado anexo do Zimpeto. Contudo, a direção do mercado não ignorou o que aconteceu, mas continua sem explicações do que sucedeu. Há no mercado 9 seguranças que garantem a proteção de pouco mais de 2.500 vendedores e seus bens. Contudo, na noite do assassinato, apenas 3 estavam em serviço. Quando começou aquele projeto, no domingo, eu estive na igreja, fui ligado naquela hora das 10 horas e 15 minutos, quando já estava na igreja. Saí da igreja e corri para cá. É aquele que trabalhou de noite, não chegou de saber. Quando eles entregam, quando eles entregam o trabalho, às vezes andam a registrar os barracas, tudo, não há nenhum baraca rompido, ponto eles pegaram igual. Só quando chegou a família que vem aqui no escritório, que anda cá, vocês viram o que aconteceu aqui dentro do mercado. Nós não sabemos como é que foi aquela pessoa. No local do assassinato, o silêncio é predominante e assustador, e menos incômodo para quem quer descansar em barracas inacabadas.
E em meio ao silêncio, um dos proprietários dos armazéns desabafa e aponta as prováveis causas do assassinato ocorrido na última sexta-feira. No mercado, à noite, como não tem iluminação, entram pessoas duvidosas. Ali, naquele canto ali, existe uma banca onde se bebe até a qualquer altura da noite, onde estão sempre pessoas de condutas duvidosas. Muitos deles são drogados. Estão sempre ali naquele local, a beberem. E a fonte vai mais longe e aponta os gestores do mercado como responsáveis pelos desmandos. As pessoas estão aqui, só o chefe da comissão nunca saiu fora falar com os vendedores. Nunca saiu fora ver as condições dos vendedores. Sempre está lá dentro fechado. Enfim, enquanto choram as famílias, a polícia, quando contactada pela nossa reportagem, deu a resposta de costume. Daremos uma explicação sobre o caso oportunamente. O governo necessita de 750 milhões de dólares para apoiar a reconstrução de casas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth. Por enquanto, o executivo diz ter perto de 100 milhões. Nesta segunda-feira, o governo e parceiros estiveram reunidos com o objetivo de encontrar uma saída para a materialização desse programa. Estamos a falar de um programa que, para além da unidade de casa, também vai construir as infraestruturas mínimas e básicas, que é o acesso à água, o saneamento e, em alguns casos, a possibilidade de estender a energia elétrica até lá. Para a reconstrução das casas, que o governo acredita serem perto de 250 mil unidades, o ideal seria um orçamento em 650 milhões de dólares norte-americanos. Mas até aqui, o governo tem apenas 15% desse valor. Nós temos cerca de 100 milhões ou menos ainda. De todas as formas, por parte do Executivo ainda existe fé que haverá dinheiro. Enquanto não houver, vai-se trabalhando com o que existe. Nós vamos ter a aderência de outros doadores e melhorar as condições de vida de muito mais pessoas. Entre os principais parceiros que estiveram presentes na reunião de análise para a reconstrução de casas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth, constam as Nações Unidas, a União Europeia e o Banco Africano de Desenvolvimento. O Programa Mundial para a Alimentação vai apoiar cerca de 30 mil pessoas vítimas de ataques armados em Cabo Delgado. Além de sofrer com os insurgentes, algumas famílias também foram vítimas de ciclone Idai. O apoio do Programa Mundial para a Alimentação às vítimas dos ataques armados em Cabo Delgado vai para 3 distritos do norte da província, onde centenas de famílias abandonaram casas e aldeias devido a um grupo armado que, desde 2017, vem protagonizando atos de terror contra civis e militares. Estamos agora com este programa focalizado em 3 distritos, Palma, Nangara y Mochimbo de la Praia. Y estamos trabajando en mucha coordinación con los gobiernos distritales y también, como decía antes, con las comunidades. Tem números mais ou menos quantas vítimas foram apoiadas dos ataques? Las víctimas, lo que puedo garantizar es que ahora vamos a asistir en este mes a 28.000 personas que han sido afectadas pelos ataques. Além das vítimas dos ataques armados, o PMA vai continuar a apoiar as famílias afetadas pelo ciclone Kennedy. E para garantir a reconstrução da província, a ajuda humanitária será feita no sistema de comida pelo trabalho. Recuperación, reconstrucción de sus casas con material local. También tenemos algunas reparaciones de estradas con mano de obra comunitaria y también la recuperación de las machambas, porque en muchas zonas perdieron sus machambas. Oficialmente ainda não é conhecido o número total de vítimas dos ataques armados, mas para o ciclone Kennedy, segundo estatísticas, foram confirmadas mais de 200.000 pessoas afetadas. Mais de 300 trabalhadores da empresa Madal na Zambésia reivindicam 12 meses de salário em atraso. Os trabalhadores dizem que o patronato tem estado a vender patrimónios da empresa e, mesmo assim, não tem pago as dívidas.
Grande parte dos trabalhadores estão há mais de 30 anos na empresa. Dizem que estão a viver momentos deploráveis na sequência da falta de pagamento de salários. Há mais de 2 anos que a empresa Madal não consegue pagar salários de forma regular. Segundo os trabalhadores, há 2 anos que a empresa está numa gestão de sociedade de moçambicanos, sul-africanos e americanos, depois de passar pela gestão de zimbabuianos. Nós também, através do sindicato, já canalizamos esse caso à direção do trabalho. Mais outro ramo também de trabalho, mas nunca tivemos sucesso. Ora, o que está a acontecer? Nós somos pais, somos avós. As nossas casas estão a ficar degradadas, as nossas vidas. Temos filhos a estudar na escola. Mas eu admiro, esses patrões vêm para nos ajudar ou não, porque já começaram a vender as casas. Vendem as casas pensando que nós havíamos de ver aquele dinheiro, mas não acontece. A responsável do comitê sindical da empresa diz que a entidade patronal não tem solução à vista. Estamos agastados, estamos sem saber qual é o futuro da empresa, porque são muitos trabalhadores e muitas famílias que estão a passar fome. Quando procuramos saber, dizem que só vão pagar quando a empresa produzir, mas não estamos a ver nenhuma produção que possa gerar rendimentos para pagar os tais salários. O diretor financeiro da empresa, Tino Nhão, não quis prestar declarações sobre o assunto. Já a direção provincial do trabalho da Zambésia diz que o caso não é recente. Nós já tivemos encontros com a direção da Madal, a atual direção, mas ela reconhece a dívida e diz que agora está sem recursos no sentido de poder pagar esta dívida. Outrora, o Grupo Madal foi das maiores empresas do ramo agrícola na Zambésia, mas hoje só restam apenas recordações. A Agência Metropolitana de Transporte diz que o governo não vai pagar nenhum valor para a viabilização do sistema de bilheteira eletrónica. O custo para a instalação do sistema é de mais de 22 milhões de dólares, valor que será pago pela empresa aprovada. O sistema de pagamento nos autocarros vai mudar. Os passageiros vão passar a pagar via eletrónica e para a instalação do sistema serão necessários 22 milhões de dólares norte-americanos. Não é um valor que o Estado moçambicano vai pagar. O Estado moçambicano não vai meter dinheiro nenhum neste projeto. Eles vão ter que pagar, no total dos 10 anos, uma quantidade enorme de coisas que tem que se fazer. O sistema vai ser instalado pela tanzaniana Maxcom, que deverá estar em Moçambique por 10 anos, e o ganho vai ser através de comissões retiradas de cada bilhete comprado por passageiro. A área metropolitana de Maputo tem mais de 3 milhões de habitantes, mais de 2 mil quilómetros quadrados de área. Geramos mais de 400 mil, cerca de 400 mil viagens por dia. A Agência Metropolitana de Transporte está otimista quanto ao sucesso do novo sistema e garante que os ganhos serão para todos os envolvidos do mesmo. Vai também permitir este sistema que nós façamos a integração modal. A integração modal é o passageiro poder começar a circular no comboio, no barco ou nos alimentadores, portanto, noutro tipo de veículos que não o autocarro, sem ter que pesar mais na sua carteira. E isso nós já veremos de perseguir essa viagem desde o início até o fim, porque teremos estes registros eletrónicos, todos estes meios de transporte terão computadores a bordo e vamos poder então adotar uma tarifa mais justa para o nosso passageiro. A instalação do sistema de bilheteira eletrónica vai começar ainda este mês. Em novembro vai funcionar em algumas rotas e até junho de 2020 nenhum passageiro poderá viajar usando dinheiro vivo. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao segundo bloco. A Renamo diz ter iniciado conversações com a junta militar no sentido de ultrapassar as diferenças que existem entre as partes. A Perdiz garante que nos próximos dias haverá uma solução definitiva sobre o assunto. A Renamo não vai aproximar, porque afinal de contas eles são membros da Renamo. A informação foi partilhada pelo deputado da Renamo, Amand Yassini, durante o programa Bancadas Parlamentares da STV desta sexta-feira. Yassini diz não ter dúvidas que os esforços que estão a ser feitos pelo partido mostram claramente que há uma solução à vista. Se até agora não há um distanciamento acima daquilo que havia antes, é porque há uma contenção de ânimos.
E evidentemente que posso dizer que a curto prazo haverá uma solução à vista. Há uma contenção de ânimos, ninguém extravasa aquilo que prometeu. O general tinha dito que 10 dias iria apresentar um novo candidato. Passaram os 10 dias, não vimos nenhum candidato. Nem a imprensa que tem corrido para lá para trazer essa novidade não trouxe porque não há. Significa que há uma contenção de ânimos. Ou seja, está-se a conversar. Sim. Porque, dentre várias questões, a junta militar da Renamo reclama uma suposta exclusão no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. O deputado do MDM, Silvério Rongwani, diz que o governo deve traçar boas políticas para a integração social de todos os homens da Perdiz. Eu estou convencido que a melhor forma de integrar esses homens é haver uma boa governação. Imaginemos que o governo tinha a capacidade de integrar esses 5 mil, mas continuam os mais de 15 milhões de jovens desempregados como efetivamente estás. O que é que estarias a dizer? Estarias a dizer que, olha, para você ter emprego, em vez de ir a uma empresa, em vez de ir a uma instituição, cria ali uma força armada e depois, não é? Então, para dizer que efetivamente eu espero que o governo, com os parceiros, faça tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar esses nossos irmãos. De referir que o grupo militar da Renamo exige a demissão do seu líder, Ossuf Momad, e a eleição de um novo presidente da formação política. Candidatas da Zona Norte a membros das Assembleias Provinciais dos partidos com representação na Assembleia da República partilham experiências sobre os processos eleitorais numa iniciativa do Instituto para a Democracia Partidária. São representantes da região norte do país, candidatas a membros das Assembleias Provinciais dos 3 principais partidos políticos. O Instituto para a Democracia Multipartidária pretende muni-las de ferramentas que as ajudem a enfrentar os próximos desafios. O grande desafio é, primeiro, elas conseguirem estar lá através, portanto, dos partidos políticos, ou seja, através das listas. Elas têm que estar bem posicionadas em lugares cimeiros, que era para elas poderem entrar. Esse é o grande desafio. E uma vez lá, elas têm de saber que entraram, são mulheres e há agendas próprias que elas têm de defender quando estiverem nestes órgãos. Rosita Lobrino é a única mulher presidente de uma Assembleia no país. Está à frente da Assembleia Provincial de Manica há 10 anos. Neste encontro, partilhou a sua experiência, destacando que o mais importante é aglutinar todas as opiniões. O segredo é aglutinar a todos, ouvir a opinião de cada um e saber valorizar a opinião de cada um. Não foi difícil, claro, no meio de muita gente, poucas mulheres, muitos homens, mas os homens souberam aceitar esse desafio e eles foram partilhando também suas experiências e fomos trabalhando em conjunto. A formação realizada em Nampula durou 2 dias. Munícipes da cidade de Inhambane desafiam a edilidade daquela autarquia para melhorar as vias de acesso nos bairros de expansão, alargamento da rede elétrica e expansão dos serviços de recolha de lixo. A maior cidade da terra da boa gente e o crescimento está à vista a todos os níveis. Os residentes apontam a municipalização como um dos fatores dinamizadores do crescimento, que, no entanto, apresenta desproporcionalidades. Sentimos e vemos o esforço que o município tem, mas ainda não está a responder à demanda, porque temos bairros aqui da nossa cidade que fazem parte da nossa autarquia que não têm energia ainda, não tem água potável. Outros desafios seria, por exemplo, a manutenção e continuação da expansão, por exemplo, dos meios de transporte para a mobilidade dos nossos munícipes. O município, nos bairros, falta energia, sim, mais escolas. A edilidade reconhece que ainda há muito por fazer e desafia os munícipes a cumprirem com as suas obrigações, por forma a contribuir para a resposta aos desafios ainda prevalecentes. Solicitamos a colaboração de todos os munícipes no processo do desenvolvimento da urbe, cumprindo com os seus deveres fiscais, isto é,
exercer com regularidade o pagamento de impostos e taxas, contribuindo para o saneamento do meio e, igualmente, observarem o espírito de tolerância e respeito mútuo. Atividades culturais, desportivas e gastronômicas marcaram as celebrações do dia de Inhambane. E na página internacional, mais de 140 pessoas morreram vítimas de inundações em 3 estados da Índia. Centenas de milhares de pessoas foram transferidas para as zonas seguras. Chuvas torrenciais em estados indianos de Karnataka, Kerala e Maharashtra já fizeram 140 mortos, incluindo inundações e deslizamento de terra. Há receios que o número de vítimas mortais possa aumentar. Centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a buscar abrigo em campos de refugiados. Há 5 ou 6 dias que estão todos presos nas aldeias inundadas, animais e tudo. Está tudo preso lá. As pessoas estão a enfrentar muitos problemas. Veio água de todas as direções, entrou em todas as casas. Mais de 1.300 centros de reassentamento foram montados em 14 distritos do estado de Kerala. Todos os anos, as chuvas torrenciais custam a vida de centenas de pessoas na Índia. Portugal vive hoje mais uma greve de motoristas responsáveis pelo abastecimento de combustíveis. Os motoristas exigem aumento salarial e cumprimento dos seus direitos. Vários postos de abastecimento de combustível estiveram encerrados em Portugal devido à greve dos motoristas que teve início esta segunda-feira. Os motoristas responsáveis pelo abastecimento do combustível e de matérias perigosas reclamam o aumento do salário básico de 630 euros para 900 euros, bem como outros direitos que não estarão a ser cumpridos pelo patronato. A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, uma organização dos patronatos, diz que estas exigências não têm cabimento quando se conta os subsídios e ajudas de custo que os motoristas recebem. O primeiro-ministro português, António Costa, propôs a racionalização de combustível e cumprimento de serviços mínimos que determina o consumo máximo de 15 litros de combustível. Temos previsto é que teremos um Conselho de Ministros eletrónico à hora que for necessária para, assim que for constatada uma situação de incumprimento, poder ser decretada a requisição civil. O incumprimento de serviços mínimos poderá ser considerado um crime de desobediência. Entretanto, ainda não se sabe quantos motoristas estarão ativos durante a greve que se considera ser de um período indeterminado. Esta é a segunda vez que os sindicatos entram em greve de combustível em Portugal, sendo que a primeira foi em abril deste ano. O Partido dos Trabalhadores Britânico diz ter interesse em mover a primeira moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Boris Johnson. A intenção tem a ver com a complexidade do Brexit. Have you ruined your chances of becoming... Mal chegou ao poder o novo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, junto com seu governo, poderá em breve enfrentar uma moção de censura proposta pela oposição, Partido dos Trabalhadores. Em entrevista à BBC, a deputada da oposição Diane Abbott afirmou que seria uma boa alternativa colocar o governo de Johnson sob uma moção de censura, pois poucos são os que acreditam na liderança do novo primeiro-ministro. Abbott diz que tem mantido contato com outros partidos para o sucesso da moção. Boris Johnson sucedeu a ex-primeira-ministra britânica Theresa May a 20 de julho deste ano, tendo prometido aos britânicos tirar o Reino Unido da União Europeia, com ou sem acordo, mas até agora nenhum nem outro caminho se tem mostrado fáceis de trilhar. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 25 de máxima, 16 de mínima, Xai-Xai 25 de máxima, 16 de mínima, Inhambane 28 de máxima e 18 de mínima.
Seguimos para a zona centro do país. Beira, 28 de máxima, 17 de mínima. Quilimane, 30 de máxima, 17 de mínima. Chimoio, 29 de máxima e 14 de mínima. Tete, cidade mais quente, com 33 de máxima, 18 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 28 de máxima, 18 de mínima. Pemba, 28 de máxima, 18 de mínima. Lixinga, cidade fresca, com 22 de máxima e 10 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, 12 atletas que participam da 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Escolares viram-se obrigados a interromper as suas atividades devido a problemas de saúde. Deste número, 3 estão com malária e 8 tiveram ferimentos. Passam hoje 4 dias desde o arranque das competições das 11 províncias do país que participam dos Jogos Escolares. A organização do evento chamou a imprensa para fazer a avaliação dos primeiros dias. Os resultados dos jogos estão a ser competitivos, extremamente competitivos. Isto é positivo. Pelos resultados, acredito que tenham recebido já os comunicados que já estão ao nosso dispor e mostra níveis de equilíbrio muito grande pelos resultados, de margens mínimas, muitas das vezes. E instado a pronunciar-se sobre a saúde dos integrantes das delegações, o diretor do Gabinete Central da organização do festival disse terem-se registrado até o momento 12 casos de doenças por parte dos atletas. E até o momento tivemos o registro de 3 casos de malária e 8 de traumatismo, devido aos choques das modalidades coletivas, e uma que foi transferida para o hospital por gastroenterite. Distribuímos redes mosquiteiras. Olha, a malária, os alunos estão cá há 5 dias, companheiros. A malária tem um mínimo 10 dias a 14 dias de incubação. Logo, não é possível os nossos meninos terem tido malária aqui. Eles já vinham incubando a malária. Lembre-se que Manica fecha o ciclo dos Festivais Nacionais de Jogos Escolares, iniciados em 1978. A província de Nampula deverá ser a próxima a arrancar o segundo ciclo das competições em 2021. A Liga Moçambicana de Futebol desmente as acusações de Arthur Semedo sobre a ligada imposição do campo da Liga para o jogo de ontem. O organismo vai mais longe e diz que não deve satisfações ao técnico, mas sim ao seu clube. Nós não pedimos o campo da Liga para jogar. É preciso desmistificar esta mentira também. Nós não pedimos, eu não pedi o campo da Liga para jogar, nem a direção desportiva. Foi-nos imposto este campo pela Liga Moçambicana de Futebol. Nós indicamos o campo de Costa do Sol para jogar nas 3 próximas jornadas, uma vez que não podemos utilizar o Zimpeto. E isso foi-nos claramente negado. Creio que aqui há um conluio qualquer com algum clube, que é o dono proprietário deste campo, contrastando com aquilo que são as leis do nosso futebol. O nosso banco hoje devia ter sido onde a equipa da Liga ficou, porque o campo hoje pertence-nos por direito próprio. Não é da Liga o campo hoje. 24 horas depois destas declarações de Arthur Semedo, a Liga Moçambicana de Futebol, através do seu vice-presidente Augusto Pomboane, reagiu nos seguintes termos. Não somos obrigados a dar informações ao Semedo da nossa correspondência com a direção onde ele presta conta. O filiado da Liga Moçambicana de Futebol é o clube e não o treinador. O treinador é trabalhador desportivo. O Semedo tivesse dúvida em relação à marcação deste jogo, devia ter entrado em contato com a direção dele. Cabia à direção do desportivo informar o que é que aconteceu antes de, naturalmente, ir à televisão, tirar informações que não correspondem à verdade. A Liga não chegou a fazer nenhuma imposição para que o desportivo realizasse o jogo em qualquer campo. Nós marcamos o jogo no campo da Liga a pedido do desportivo com a concordância da Liga Desportiva de Maputo. E nós recebemos uma carta da Liga com a carta desportiva em que a Liga autoriza o desportivo a realizar o seu jogo no campo dele, no domingo. Segundo Pomboane, caberá ao Conselho de Disciplina da Liga Moçambicana de Futebol decidir a punição ou não do técnico. Mas aquilo que tem a ver com a gestão da prova não deve ser da responsabilidade de nenhum treinador. Deve ser da responsabilidade da Liga
e a direção onde ele subordina-se. Porque situação desta natureza não agradam a ninguém. E nós, como a Liga, a única coisa que temos que fazer é tomar medidas em relação à verdade desportiva. Porque as pessoas não podem usar meios de comunicação social para desinformar as pessoas. Através do seu diretor desportivo, a Liga Desportiva de Maputo também rebate as acusações de Artur Semedo. E da negociação feita entre a Liga Desportiva de Maputo e a Associação do Desportivo de Maputo, decidimos que o uso do campo pelo Desportivo de Maputo, o campo da Liga, seria a custo totalmente zero. Colocamos aquilo que seriam as nossas contrapartidas por esse fato, que é, por exemplo, o uso do nosso balneário, ou seja, a Liga ia manter o balneário da equipa anfitriã, como também ia usar o banco técnico da equipa anfitriã. Isso ficou acordado logo de princípio. O que o ministro Artur Semedo disse não constitui a verdade, é uma pura mentira. Isso só demonstra ou estamos numa situação de saúde pública ou estamos numa situação de distração do próprio treinador, que quero eu não acreditar que ele não teve informação com a direção. Será que desde terça-feira não sabia que seria realizado na Liga, no campo da Liga? Entretanto, apesar de toda a polêmica, o Desportivo de Maputo venceu este domingo a Liga Desportiva de Maputo por 3-2. Acompanhe a seguir o programa global com o político português Paulo Portas. Ponto final ao Jornal da Noite. Boa noite.